Olá para você. Vou deixar com você aqui Daniel 6, né? Vai falar sobre a história de Daniel, o que Daniel passou. Ele não foi livrado, né, da cova, mas ele foi livrado dos leões. Amém? Em nome de Jesus, você vai entender aqui. Daniel capítulo 6, que diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes. Ouça bem, 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Glórias a Deus. E que esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Tinha que ser pessoas valentes, né? Para que o reino ali de Dario não sofresse nenhum dano, não sofresse ali algo ali que pudesse abalá-lo ali, né? Eles tinham que dar conta ali, né? Versículo 3: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, ou seja, ele se destacou, né? Porque nele havia um espírito excelente. A pessoa tem que ter um espírito excelente, né? Para se destacar dos demais. Ele se destacou, né? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Glórias a Deus. O rei já pensava em constituir, por quê? Porque viu nele um espírito diferente, um espírito excelente. Portanto, a pessoa, quando é destacável, que Deus mostra que ela tem um espírito excelente, muitos se levantam, né? E aqui vocês vão ver, aqui vocês vão entender, né? Para quem não conhece essa passagem aí de Daniel, né? Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra a Daniel a respeito do reino. Glórias a Deus, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Glórias a Deus. Aqui está muito bem explicadinho, né? Ele era fiel e não achava culpa nenhuma nele. Ele não tinha culpa de nada, né? Ele era um homem que andava segundo os preceitos do Senhor. E outra coisa, não achou vício, né? Nem vício eles achavam em Daniel. Nós não devemos ter vício, né? Para que os nossos inimigos achem vício. O que é vício? Não é só de bebidas alcoólicas, pode ser vícios até de comidas também, de vício de pornografia. Tem gente que tem muitos homens que gostam de pornografias, né? Não se escandalize com o que eu vou falar aqui. Não só homens também, mas tem umas mulheres também, né? Que tem esses maus hábitos também. Então, quer dizer, não devemos ter vícios, né? E nem culpa, né? Aqui eles tentaram achar ocasião contra Daniel, mas não puderam porque ele era fiel. Continuando aqui, porque aqui é gravado e tem que ser bem rapidinho para não ficar muito longo, porque é um texto longo, né? Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Eles chegaram sutilmente, né? Como que não queriam fazer nada, mas lá no interior deles já estavam tramando, já estavam o quê? Forjando situações contra Daniel. Então estes príncipes prepararam, foram juntos ao rei e disseram, tô lendo novamente, né? Ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme sobre este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fazer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Glórias a Deus, estes homens estavam ali forjando contra Daniel, né? Porque eles viram que ele tinha um espírito excelente. Então eles pensaram, não, como que nós vamos achar uma ocasião contra esse homem? Ele não tem vício, ele não tem culpa. Ele é um homem puro, ele é um homem diferente, como nós vamos achar? Então eles tinham que procurar, hoje também não é diferente, eles tentam procurar, eles forjam, eles simulam, eles fazem tanta coisa, né? Mas cai tudo por terra, né? Vocês vão ver o que aconteceu. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar
Por essa causa o rei Dario assinou esta escritura e dito. Versículo 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Glórias a Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Ou seja, naquele tempo, né, que os reis ali, eles decretavam ali e fechavam ali o negócio, eles não mudavam, eles não podiam revogar. Amém? Eles não podiam. Mas estava tudo ali, né? Andando ali, né? O inimigo achando que estava vencendo, mas já ia perder, né? Porque o Daniel, quando ele soube que a escritura estava assinada, ele foi lá, como de costume, continuou a orar. Amém? Ele continuou a orar. Nós não podemos deixar com que o nosso adversário venha fazer que nós paremos de orar, sabe? A oração é a arma contra os nossos adversários. Amém? Para que você possa ganhar aí. Porque o Daniel, ele andava em espírito, ele não tinha culpa, ele não tinha vício. E ele estava ali andando na fé ali, né? Até que aqueles homens queriam o quê? O mal de Daniel. Muitos ali, 120 presidentes, né? Estavam no meio ali, presidentes, governadores, né? Estava tudo ali, unidos ali contra Daniel. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei este negócio, muito ficou penalizado e a favor de Daniel. Ao mesmo tempo que ficou penalizado, pensando, poxa, mas eu criei essa lei e ele está desobedecendo, né? Vamos dizer assim. Mas ao mesmo tempo ele ficou sensibilizado porque ele gostava de Daniel, né? Ele amava Daniel, né? Propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Glórias a Deus. O próprio rei reconhecia que Daniel não tinha culpa, não tinha vício, tinha um espírito excelente, não tinha nada contra ele, mas aqueles homens se levantaram contra ele. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia se levantam, mas se levantam para cair, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ao rei, que é uma da lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determina se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse, né, a Daniel e o lançar na cova dos leões, ou seja, ele não ficou livre de ser lançado na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Glórias a Deus. Ele confiou no Deus de Daniel. Amém? Ele confiava que Deus ia livrá-lo. Versículo 17, foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Glórias a Deus. É como eu falei, eles decretavam e não podia ser mudado aquela lei, entendeu? Não podia ser mudado, mas o rei confiava no Deus de Daniel. E com certeza Daniel também. Ele foi para a cova, mas ele foi confiante que Deus ia o livrar. Glórias a Deus, Deus irá te livrar das covas. Amém? Aquilo que o inimigo prepara, a arma forjada contra nós, não prosperará. Toda língua que se levantar, nós a condenaremos. Amém? Em nome de Jesus. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: dá
Daniel, servo do Deus vivo, glórias a Deus. Dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti. Ó rei, não tenho cometido delito algum. Glórias a Deus, foi achada inocência em Daniel e os leões não puderam, né, contra Daniel. Por quê? Porque Daniel não cheirava a carne. O que é isso? Daniel não andava na carne. Daniel, ele tinha comunhão com seu Deus. Amém, glórias a Deus. Não foi ali para a cova despreparado, ele foi preparado, porque ele era um homem preparado, sem culpa, sem vício, sem coisas erradas deste mundo, porque ele estava preparado para servir o Deus vivo. Glórias a Deus. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E foi tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Glórias a Deus, você tem que crer no Senhor. Amém? Ainda que te joguem, lance na cova, mas Deus te tira. Amém? Deus te livra. Ali naquele tempo, com certeza, eram leões enormes, né? A gente falando assim parece tão simples, né? Foi jogado ali na cova, mas eram leões enormes. Mas Daniel, por ser um homem de Deus, um homem fiel a seu Deus, ele foi livrado ali do poder dos leões. Ele não foi livrado da cova, mas ele foi livrado dos leões, porque os leões nem mexeram com ele. Por quê? Porque ele andava em espírito, ele não tinha culpa, ele não tinha vício, ele era inocente diante das acusações daqueles homens que estavam o quê? Movidos de inveja, querendo colocar a vida de Daniel a perder, mas não foi possível. Aqui Deus nos mostra, né, que agindo ele, ninguém pode impedir. Amém? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram todos lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmegalharam todos os ossos. Tá vendo o que acontece com as pessoas que se levantam contra os servos do Senhor? Aí daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Aí daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, sabe? A pessoa, ela vai perder mesmo. Eles não tinham nem chegado ao fundo quando os leões já se apoderaram deles. Por quê? Porque eles cheiraram a carne, eles eram homens que andavam na carne. Eles não tinham postura, eles eram homens que andavam de qualquer jeito, sabe? Eles tinham vício, eles tinham culpas, sabe? Por isso que os leões se apoderaram deles. Agora, não, Daniel não. Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Ele era fiel a Deus. Isso nos mostra que nós temos que ser fiel a Deus, sabe? Não ter vício, não ter culpa, não ter de como o inimigo nos acusar, sabe? Versículo 25 que diz: Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. A paz vos seja multiplicada. Glórias a Deus. Eu estava ali, né, noticiando bem ali, aquelas terras ali, né? E a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Porque ali naquele lugar eles tinham poder, né? Eles tinham poder, mas eles tinham poder contra aqueles que estavam andando na carne, né? Contra Daniel não teve. Daniel esteve ali, mas quem estava com ele era o próprio Deus. Amém? Glórias a Deus. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glórias a Deus. É isso que acontece, sabe, gente?
vale a pena você se esforçar e andar na presença do Senhor. Amém? Você vai ser livrado aí de muitas coisas aí, né? Creia aí que você será livrado. Não tenha vício nem culpa. Seja inocente, sabe? Seja uma pessoa, um servo de Deus, né? Deixa as práticas erradas deste mundo aí, né? Para que quando você for jogado ali nas covas ali, você vai ser achado o quê? Sem culpa, sem vício. Amém? Em nome de Jesus. É Deus que opera sinais e maravilhas. Amém? O próprio rei, ele fez aquele decreto ali naquelas terras ali, né? Exaltando o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.